no nosso perfeito louvor. Amém? Ele é digno de receber o nosso melhor louvor, a nossa adoração. Eu quero liberar as nossas crianças agora para a sala de aula e nós vamos desfrutar de um momento precioso com Deus, uma palavra que o Senhor colocou no meu coração enquanto eu orava. Quero te dizer que a palavra desta noite, ela está debaixo de oração e debaixo da unção de Deus, porque de verdade, eu não ouso subir aqui para expor os meus pensamentos para a igreja. Eu não procuro subir aqui para expor o que eu desejo falar à igreja. Eu subo aqui com muito temor sempre e com muito tremor no meu coração para ser apenas porta-voz, um mensageiro da palavra de Deus. E ontem eu participei de forma online do culto dos jovens. Aliás, os jovens da nossa igreja estão de parabéns pela frequência, por estarem aqui, por participarem tão ativamente da nossa igreja. E enquanto eu estava assistindo, depois que acabou, eu fui tomar banho, eu estava em oração dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor possa fundamentar aquilo que eu preciso ser nesse próximo dia, nesse próximo domingo, porta-voz do Senhor. E o Senhor me deu essa mensagem que eu quero compartilhar com vocês: preparados para vencer. Eu sei que o Espírito Santo de Deus, através do Senhor, já tem tudo preparado para cada um de nós. A pergunta não é o que Deus tem preparado para nós. A pergunta é se nós estamos preparados para aquilo que Deus tem para nós. Não é se Deus vai preparar uma bênção para você, porque as bênçãos já foram preparadas e determinadas pelo Senhor. Mas é como nós estamos para receber o que Deus tem para nós. Lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo de número 9, diz assim a palavra do Senhor: mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Diga: Deus tem. Lídia, repeat after me. Deus tem preparado o melhor para a minha vida. Extend. Deus tem o melhor preparado para você. Deus tem o melhor preparado para a sua vida. Pai, nós estamos aqui, todos nós, submetidos ao governo do Teu Espírito. Nós estamos aqui para que a nossa mente seja iluminada pela voz do Teu Espírito, pela Tua palavra. Porque está escrito que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra, e ela é luz para o nosso caminho. Que a Tua palavra hoje, Deus, caia em boa terra, que é os nossos corações, e que ela possa germinar, que ela possa dar frutos a 30, a 60 e a 100 por um. Pai, fala aos nossos corações. Nos revela nesta noite como, Pai, nos preparar. Quais são os alicerces desta preparação para vivermos esta vida vencedora, esta vida por cabeça e não por cauda, esta vida de estar por cima e não por baixo, esta vida de termos para emprestar e não tomarmos emprestado, esta vida de saúde, esta vida de paz,
esta vida de alegria, de abundância, preconizada na Tua palavra. Senhor, em nome de Jesus, fala aos nossos corações. E você que ama Deus, diga amém, amém e amém. Obrigado, viu, ministro? Graças a Deus pela sua vida. Meus amados irmãos, minha preciosa família espiritual, eu queria iniciar esse momento te dizendo que Deus já tem tudo preparado para cada um de nós. O nosso questionamento nunca deve ser e nunca será o que Deus tem preparado para mim, mas se eu estou preparado ou preparada para aquilo que Deus tem para a minha vida. E existem diversas esferas neste ambiente da preparação. Porque uma coisa que eu aprendi ao longo da minha vida é que todos nós temos o desejo de alcançarmos muitas coisas na vida, né? Todos, sim ou não? Todos nós temos o desejo, todos nós temos um sonho, todos nós queremos algo e muitas vezes nós queremos de forma imediata, porque na nossa maneira de pensar, nós merecemos, nós precisamos, nós merecemos. Nós precisamos, Deus tem que mandar. Nós precisamos, tem que ser, e muitas vezes nós pensamos assim, tem que ser para ontem. Só que não é assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Deus não age desta forma, Deus não trabalha assim. Deus não vai te dar uma carga que você não consiga suportar. Quando a Bíblia diz que não cairá sobre nós tentação que não seja humana, de modo que nós não sejamos capazes de suportar, isso também diz respeito às bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Porque Deus não é imprudente de entregar algo nas tuas mãos que você e eu não teremos a capacidade de administrar, que nós não teremos base para suportar, que nós não teremos condições de manter. Então, o apóstolo Paulo fala sobre alguns pilares, entre outros homens da Bíblia Sagrada e mulheres, que também falam sobre alguns pilares de preparação para que você viva uma vida vencedora, uma vida vitoriosa. Quem aqui almeja ou deseja vencer em alguma área da vida? Alguns sim, outros não, né? Mas isso é para você que deseja. Deixa eu perguntar de novo. Quem aqui deseja vencer na vida? Todos querem. Alguns estavam distraídos, até as crianças querem. Então, é importante nós entendermos que existem algumas bases, alguns alicerces. É necessário uma preparação. Então, você tem que estar atento a isso. Será que eu estou preparado para aquilo que eu desejo? Será que eu estou preparado para viver este sonho? Será que eu estou preparado para viver este projeto? Será que eu estou preparado para este novo momento da minha vida? Será que eu estou preparado para esta nova etapa? Porque às vezes nós queremos algo. Agora, preste atenção no que eu vou lhe dizer. Querer é uma coisa. Estar pronto ou preparado para receber é totalmente diferente. A bênção fora da preparação, ela é maldição. Porque ela vai te dar prazer no momento, vai te trazer alegria, mas depois você põe tudo a perder. Quantas pessoas entraram, falo isso com muito carinho, tá? Com muito respeito, entraram num relacionamento que tinha tudo para ser a 8ª maravilha do mundo, mas não estavam preparados para aquilo, não deu certo. Quantas pessoas conseguiram, depois de muita luta, muita batalha, o emprego dos sonhos, mas de repente, ao chegar ali, não estava preparado para lidar com aquelas questões e não se manteve. Então, existe uma preparação. E nós temos que nos preparar para aquilo que nós sonhamos. Se você tem um sonho, você precisa se preparar para o sonho que Deus colocou no seu coração. Amém? Você tem que se preparar. E o apóstolo Paulo fala lá em 2 aos Coríntios, de um dos pilares desta preparação. Ele diz assim, 2 aos Coríntios 11:1. Quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura. Paulo fala, quisera eu que vocês tivessem um pouco mais de paciência para me suportar. Só que aí ele ratifica dizendo assim, suportai-me, pois. Olha, me suportem, pois, porque zelo por vós com o zelo de Deus.
Eu tenho um zelo, Paulo diz, muito grande por vocês da igreja de Coríntios. E olha o que ele fala: visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. O apóstolo Paulo, ao escrever para a igreja de Coríntios, ele dá esta introdução no versículo 1, dizendo: olha, me suporta, tenham paciência na minha loucura, porque há uma questão aqui. Paulo diz: olha, eu estou preparando vocês para algo muito grande, eu estou preparando vocês. Que preparação é essa? Paulo fala desta preparação, e ele repete esta questão desta preparação, lá em Timóteo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 15, que é a preparação espiritual na palavra. Ele diz assim: procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, essa preparação, deixa eu explicar isso para vocês, porque Deus falava muito isso comigo ontem, ela é primordial na minha e na sua vida, para nos colocar diante de toda e qualquer conquista e vitória na vida. Porque esta preparação vai evitar a vergonha. Amado, deixa eu falar uma coisa, você sabe que tem pessoas que se prepararam profissionalmente, se prepararam à beça culturalmente, são pessoas que foram extremamente habilidosas, capazes, preparadas pelos pais, pelas mães, pelos avós, pela família e na vida profissional, com educação, com muitas coisas, mas não foram preparados espiritualmente. E você sabe, quando não há uma preparação espiritual na minha e na sua vida, primeiro, há uma fissura no nosso caráter, há uma fissura na nossa vida, há uma lacuna, há uma brecha aonde o inimigo pode atuar na vida emocional, o inimigo pode atuar no caráter de uma pessoa, ou seja, desconstruindo o seu caráter, desconstruindo tudo aquilo que essa pessoa recebeu, em termos de conhecimento, estudo, ética e etc., e a pessoa se corrompe. Haja vista, nós temos hoje no nosso país, pessoas que ocupam cargos no governo, extremamente habilidosos e capazes, mas que não tiveram este viés de uma educação espiritual, de conhecimento bíblico, uma vida alinhada à vontade de Deus, mas tiveram acesso à cultura, tiveram acesso a grandes universidades, tiveram acesso a diversos países do mundo, alguns estudaram até fora, mas quando chegam às vezes para exercer um cargo público, a mente é corrompida, a mente é contaminada, e ao invés da pessoa prestar um serviço à sociedade, presta um serviço a si mesmo, ou seja, luta uma causa própria e abandona o seu princípio, ou seja, aquilo que recebeu de conhecimento é invalidado. Então perceba que a vida de um homem e de uma mulher, a preparação para vencer, não é apenas se preparar culturalmente, não é apenas ser habilidoso ou habilidosa no trato de falar com as pessoas e etc, etc, etc. Vai muito além. Se não houver esta base sólida, esta preparação espiritual, nós podemos sim alcançar o cume da montanha, mas há uma probabilidade muito grande de nos corrompermos ao chegarmos lá. Há uma probabilidade muito grande de nós deixarmos com que o fascínio do mundo, as coisas do mundo, a corrupção do mundo entre, porque há uma fissura. Então, não há preparação sem antes se preparar espiritualmente. Não há. Diga, preparação espiritual é um princípio. É um princípio. Sabe, isso aqui é uma coluna, isso aqui é primordial na minha e na sua vida. Por isso que Paulo fala sobre isso. Paulo fala, olha, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, que tem a verdade como escudo na vida, que você tenha a verdade para poder ser o seu baluarte, a sua âncora, a sua sustentação. Sabe que o apóstolo Pedro também fala do alicerce espiritual, não é importante nós lembrarmos disso, porque Paulo fala e Pedro também fala, lá em 1 de Pedro 3,15, ele diz assim, antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
Ou seja, tenha um coração transformado por Jesus, tenha um coração preparado por Deus, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Então a preparação, muitas vezes, a espiritual, ela é mais importante do que qualquer outro tipo de preparação. Porque não adianta nós pensarmos assim, bispo, sabe, eu sou uma pessoa articulada, eu falo bem, ou eu conheço uma pessoa, bispo, muito inteligente, bispo, estou me relacionando com uma pessoa, você precisa de ver, é uma bênção, sabe? Não gosta da igreja, mas olha, eu vou te falar, essa pessoa tem um caráter muito bacana, bispo, estudou, sabe, nas melhores escolas da cidade, foi para fora, tem vivência, a família, olha, tem uma educação maravilhosa. Eu vou aplaudir, dizer, uau, está no caminho certo. Porém, sem Jesus, sem o conhecimento de Deus, porque é isso que vai forjar o seu caráter, é isso que vai moldar a mim e a você. Então, no nosso processo de preparação, a nossa vida espiritual é um pilar. Diga, minha vida espiritual é um pilar. Por que é um pilar? Porque Deus não quer apenas que você chegue lá. Sabe que tem gente que já chegou e já não está mais? Sabe que tem pessoas que venceram, mas perderam ao vencer? Sabe que tem pessoas que alcançaram, mas se tornaram envergonhados, opróbrio, motivo de vergonha depois que alcançaram? Sabe que tem pessoas, de verdade, amados, falo isso com muito, muito temor e tremor, que a pessoa alcança até uma vida financeira favorável. A pessoa alcança até um rendimento, uma receita financeira legal, né? Que vai ter independência financeira. Porém, muitas vezes a pessoa, quando ela não tem um caráter transformado, o que vai acontecer com essa pessoa? Ela vai distorcer os valores. A pessoa vai pisar em outros. A pessoa vai, às vezes, assim, fazer um mau uso daquele bem, daquele recurso. Às vezes, não apenas só para humilhar, mas vai lhe fazer mal, vai usar aquilo, né, de forma equivocada. Um dos textos que eu mais admiro na palavra de Deus, quando a Bíblia diz assim, pedis e não recebeis, porque pedis para vos esbanjares. Então, às vezes a pessoa, ela até alcançou, mas ela começa a esbanjar aquilo de forma tão errada, que Deus retém, que se torna motivo de vergonha. Então, o que você precisa entender? O pilar da vida espiritual, do conhecimento, da preparação, ele é fundamental. O que nós estamos fazendo aqui hoje? Nos preparando espiritualmente para estarmos bem no Senhor, bem espiritualmente, para alcançarmos tudo aquilo que Deus tem para nós, e Ele tem, assegure-se disso, e não perdermos no meio do caminho. Deus não quer que você chegue lá, tenha o sabor da vitória. Tem um louvor que cantava muito antigamente, a vitória hoje tem sabor de mel, tem sabor de mel, tem sabor de... É assim que canta, bem? Tem sabor de mel, vou pôr você para cantar bem. Tem sabor de mel, tem sabor de mel. Não adianta você saborear o mel da vitória e depois o fel, o amargor da derrota. Não, isso não é o que Deus tem para nós. Deus não quer que você chegue no trono e você caia do trono. Sabe? É importante nós termos esse entendimento. E bispo, então os pilares eles são fundamentais, a preparação ela é fundamental. E o segundo pilar que eu queria falar hoje, Deus falou muito comigo, muito, daqui a pouco eu vou costurar tudo isso, é o pilar de aprender a lidar com a adversidade. Se você não tem o primeiro pilar, você não vai conseguir lidar com as adversidades que vão surgir diante de cada sonho, de cada projeto que o Senhor tem colocado na sua vida. Entenda uma coisa de forma clara que eu vou te dizer hoje, com muito amor e carinho que eu tenho pela sua vida. Se você tem um grande sonho, você vai ter grandes desafios. Se você tem um grande projeto, você vai ter grandes adversidades para vencer nesse projeto. Se você tem ou você almeja algo muito grande na sua vida, tenha certeza que você vai ter que estar muito mais preparado do que você imagina em termos espirituais e nas demais áreas da sua vida para alcançar o seu objetivo. Quanto maior o teu sonho, mais preparação espiritual você vai precisar e mais preparação diária você vai ter que ter na sua vida. Porque não adianta, amados, nós pensarmos assim, não, porque Deus vai mudar a minha vida, Deus vai mudar a minha história,
mas eu não quero passar por luta nenhuma, não quero problema. Se você não quer problema, não tenha sonhos. Se você não quer enfrentar a adversidade, fica em casa, compra uma rede, põe na varanda da sua casa e você vai ficar na rede o dia todo. Vai viver ali com tranquilidade, compra umas 4 galinhas, uns 5 galos para te acordar de manhã, bota a galinha para pôr ovo, planta milho, e olha que você pode ter adversidade até com isso, até com pouco. Se você tem sonhos, se você tem projetos, você tem que se preparar para aquilo que vai se levantar como adversidade no seu caminho. Tem gente que desiste porque não se preparou. Tem gente que fala, isso não era para mim, não era para ser. Não se preparou para lidar com a adversidade. A adversidade, ela não é para nos derrotar, é para nós vencermos, porque ela é mais um degrau, ela é mais uma oportunidade que nós vamos passar para nos fortalecer. Agora, você tem que se preparar. Diga, eu tenho que me preparar para lidar com as adversidades. João 16:33 diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições. Agora, olha que coisa extraordinária. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Diga, o Senhor venceu. Fala para o seu irmão, fala, o Senhor já venceu. Diga, fala agora, nós temos que nos preparar para tomar posse da nossa vitória. Agora, como que se prepara? Bispo, como é que eu vou me preparar para a adversidade? Amado, não há um curso preparatório para lidar com a adversidade em alguma universidade brasileira? Eu, pelo menos, não conheço. Olha, tem um curso que aprende você a lidar com a adversidade, com o problema, com situações que vão investir contra a sua vida. Não há. Agora, a palavra de Deus tem. Como que eu me preparo para que eu possa lidar com as adversidades? Efésios, capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então, como que eu vou fazer? Eu vou me revestir desta armadura. Voltamos para o primeiro pilar. Eu tenho que me revestir da autoridade de Deus. Eu tenho que fazer valer a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho que me revestir desta autoridade espiritual para lidar com as situações, porque as adversidades vão surgir, amados. Se você não está vivendo, você já viveu. E se você já viveu, você vai viver de novo. Não é ser pessimista, mas é te dizer que diante de todo sonho, diante de todo projeto, surgem no meio do caminho situações adversas. Desde um problema qualquer simples. Olha, se você for fazer uma obra, você vai construir um quarto a mais na sua casa, você tem que estar disposto a lidar com os problemas, seja o tempo, seja um profissional que pode não ir trabalhar um dia, você tem que aprender a lidar. Você vai ter que lidar, às vezes, com a falta de material no mercado. Vários são os fatores que você vai ter que aprender a lidar. Você vai ter que lidar com pessoas que às vezes estão ali te empurrando, estão ali te pressionando. Você vai ter que aprender a lidar. Então, se eu tenho um grande projeto, eu preciso estar preparado. Eu tenho que me preparar. Eu quero te fazer uma pergunta. Você tem se preparado para os projetos que você almeja na sua vida? Você tem que se perguntar isso, de verdade, eu falo de coração para você. Se prepare. Porque Deus não quer que você seja apenas um sonhador. Eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto, eu tenho um sonho, eu tenho um projeto. Isso é lindo, né? Na teoria, né, você falar, às vezes alguém conta, né, não, estou com esse e a pessoa fala do projeto, é lindo falar, é muito bonito. Agora, mais do que falar, é perceber o que você está fazendo por você, por esse projeto, de que maneira você está se preparando para aquilo que Deus vai fazer chegar na sua vida, se você estiver preparado, né? Como que eu lido?
A Bíblia diz, revesti-vos de toda a armadura de Deus. Você tem que se revestir dessa autoridade, se revestir das coisas de Deus. E olha só o que diz a Bíblia, como esse processo de preparação, porque é um processo. Lucas 14, versículo 28. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, um prédio, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Vamos lá. Está construindo uma torre, um prédio da Petra. Ele está assistindo. Aí você não vai calcular antes se você tem meio, se você não tem meio? Está construindo um edifício, construindo uma casa, construindo um casamento, construindo um relacionamento, construindo uma amizade, construindo um futuro profissional, e você não está analisando se você tem condições, você não está calculando a despesa, o que isso vai influenciar na sua vida? Nós temos que entender que o cálculo é feito antes, não é durante e nem depois, é antes. Por quê? Para verificar se você tem os meios para concluir. Deixa eu falar uma coisa, porque há muita frustração na obra de Deus, bispo, porque as pessoas começam sem calcular, e depois não conseguem terminar, ou não fica do jeito que quer, porque simplesmente a pessoa não calculou o que estava fazendo. Né? Bispo, por que muitos relacionamentos acabam? Acabam porque muitas vezes a pessoa não calcula antes de entrar num relacionamento. Por exemplo, eu entro num relacionamento, sou casado com a minha esposa, graças a Deus somos felizes, temos um casamento abençoado. Aí eu começo a dizer assim, bem, é o seguinte, fica aí, que eu vou dar um rolê hoje, vou dar um passeio, fica aí, que eu não quero... Ah, mas eu quero ir com você. Não, eu quero ir sozinho, não quero saber de ninguém na minha vida. Ou chego em casa e falo, ah, bem, faz as coisas aí que eu estou de saída, vou bater uma bola com os amigos. Não. Aí você começa a fazer isso. Então, por que você casou? Quando nós casamos, a Bíblia diz que os dois se tornam uma só carne. É um pelo outro. Ah, eu não devo satisfação para ninguém. Então não case. Eu não quero dar satisfação da minha vida para ninguém. Então não case. Eu vi outro dia um rapaz nesse negócio de rios, falou assim, eu botei uma senha, um bloqueador, não sei o que lá, um dedo duro no meu telefone, porque se digitar a senha toca um alarme. Como é que é? Não, porque mulher minha não tem que saber a senha do meu celular. Uau! Não está preparado para casar. Casou para quê? Então, é importante a gente entender que às vezes as pessoas almejam muito uma coisa, desejam muito algo, mas não se preparam para aquilo que querem. Então, para que as coisas deem certo, você tem que calcular antes. Diga, calcular antes. Pergunta para o seu irmão com carinho, hein? Fala, você tem calculado se é possível realizar esse sonho? Você tem se preparado para isso? Você tem calculado? Tem que calcular. Bispo, eu estou achando até bonito o que você está falando, é bonito, mas por que eu tenho que calcular? Não sei não, eu sou daquele que vai, vamos ver o que vai dar, se der deu, se não der não deu, eu sou correria, bispo, ou correria? Eu estou te falando isso por causa do versículo 29, porque o versículo 29 diz o seguinte, para não suceder, que tendo lançado os alicerces, porque você não calculou, ou correria, e não podendo acabar, todos os que virem, zombem dele, dizendo, versículo 30, este homem começou a construir e não pôde acabar. Então, a preparação não é no meio do caminho, não é, sabe, no meio do percurso. Se alguém aqui tem um desejo de correr uma maratona, eu preciso te informar. Não adianta você dizer, não, porque eu comi 5 coxinhas, 3 empadinhas de bisteca, comi 5 pratos de arroz doce com feijoada e jabada, e vamos lá, vou correr 42 quilômetros, que é uma maratona. Você não vai correr. Lamento informar. Não, bicho, você não me conhece, é a minha capacidade. Amado, você não vai correr 42 quilômetros se você não se preparar antes. Bispo, tenho me preparado,
me preparei, estou correndo todo santo dia, 20 quilômetros todo dia. Vou correr uma maratona de 40, você não vai correr. Lamento te informar. Não, aqui no meio do caminho, lamento informar, você não vai correr. Porque a preparação, ela é feita antes. Ela é feita antes. Eu me recordo quando nós fizemos algumas coisas aqui na igreja, e sempre que a gente ia fazer laje, como que nós fazíamos? Vínhamos durante a semana, se preparava tudo, a laje, você coloca a escora, você faz tudo que tem que ser feito, a laje está pronta. Aí quando chega no dia de encher a laje, vem apenas o caminhão com concreto, ou nós fazemos o próprio concreto, com areia, cimento, pedra, né? Você prepara o concreto e aí você vai e joga o concreto na laje. Você não chega com um caminhão de concreto na frente da obra e fala para ele, o senhor segura uma mão aí, 3, 4 horinhas, 5, 6, 7, no máximo 2 dias, nós vamos terminar de montar essa laje aqui. Não dá. A preparação, ela é antes. O problema é que muitos de nós, entendam com carinho o que eu vou dizer, estamos querendo inverter as coisas. E Deus está hoje chamando a nossa atenção para nos dizer o seguinte, meu filho, minha filha, a preparação é antes do início da jornada. A preparação se dá antes de tudo. Antes de nós iniciarmos, você já tem que se preparar, você já tem que se precaver, você tem que entender que você tem que estar bem espiritualmente para aquilo, porque você vai lidar com adversidades, você vai lidar com diversas coisas que vão tentar paralisar você no meio do caminho. Então, mais uma vez, não quero ser enfadonho, eu quero lhe dizer, você tem se preparado? Porque se eu não tenho me preparado, é uma demonstração que eu não estou dando importância para aquilo que eu sonho, que eu não estou valorizando, não estou querendo alcançar ou garantir a permanência, se eu chegar lá, daquilo que Deus tem para mim. Então é muito importante a preparação, porque chegar lá, muitos chegam, mas depois de chegarem, muitos caem. Talvez você conheça alguém, ou talvez essa seja a sua história. Você chegou, alcançou, colocou a mão, sentiu o sabor de mel da vitória, mas depois você caiu. Depois você, por não estar preparado, você não conseguiu. Mas você sabe que há uma pesquisa, eu não tenho ela aqui, mas eu li que 90 e tantos % dos milionários que se tornam milionários da noite para o dia voltam a empobrecer. Vocês sabiam disso? Há uma pesquisa americana, porque essa questão de loteria, essas coisas esportivas lá de prêmio nos Estados Unidos, tem diversos prêmios lá, e a grande maioria das pessoas que ganham vou falar loto americana, não sei como é que chama, que ganham esse dinheiro da noite para o dia, a grande maioria voltam a empobrecer. Em questão de poucos anos, pessoas que teriam dinheiro, se estivessem preparados para viver uma vida inteira, mas a pessoa não sabe lidar com o dinheiro, porque não houve uma preparação para lidar com o dinheiro. Você imagina, a pessoa deve ficar na internet, dá vontade de comprar um barco, o dinheiro está na conta, compra. Dá vontade de comprar não sei o que, o dinheiro está na compra, compra. Não, eu mereço, eu preciso. E a pessoa não pensa, né, no futuro. Eu conheci um senhor que ele pensava o seguinte, que ele iria morrer por volta dos 70 anos de idade. Então ele se preparou para viver até os 70 anos de idade. E ele tinha uma condição financeira muito grande, uma casa no interior de São Paulo, uma big de uma casa, uma mansão, uma vida bacana. E ele disse, eu não vou passar de 70 anos. E ele viveu, sabe, comendo do bom e do melhor, fazendo e acontecendo, gastando. Ele não tinha limite. Ele não tinha limite. Ele gastou porque ele tinha certeza que ele ia morrer aos 70 anos. O problema é que ele falhou no cálculo. E chegou aos 70 anos, ele não morreu. Chegou aos 75, já não dava mais para comer caviar. Aos 80 anos, ele já estava com a casa indo para leilão. E ele chegou a quase 90 anos e começou a mendigar no fim da vida a misericórdia, a ajuda de um e de outro. E assim, a vida desse senhor foi uma decadência no final da vida. Por que isso acontece? Porque ele calculou errado.
Ele calculou que aos 70 ele ia embora. Ele deu um pequeno azarzinho, que não deu, ele não morreu aos 70, ele foi até quase 90 anos. Então, pode parecer brincadeira, mas essa história é verídica, não estou aqui inventando uma história para você, é real. Quantas vezes nós não calculamos bem algo, e aí nós colocamos tudo a perder. Então, se preparar, o que é se preparar? É uma demonstração de fé, é uma atitude de fé. Eu me preparo para aquilo. Isso me faz lembrar, eu recordava ontem, daquela velha máxima, daquela velha história. Lembram que contavam do antigo pregador que foi ao Nordeste, ia orar para chover? Quem conhece essa história? Ela é bem conhecida, né? Quem conhece, levanta a mão, deixa eu ver. Mas vocês não conhecem? Pouca gente conhece. Tem uma história, vocês vão lembrar, que um senhor, ele orava e Deus, o que ele pedia, Deus fazia. Ele orava, o milagre acontecia. Ele orava e tudo acontecia. E aí esse senhor foi chamado ao Nordeste, fazia muitos anos que não chovia, e disseram, vamos trazer esse homem aqui, ele é um profeta, ele ora e acontece. Vamos trazer ele aqui para orar, porque se ele orar vai chover. E aí juntaram ali numa praça, toda a cidade, mais de 5.000 pessoas, todo mundo, sabe, feliz da vida. Ele começou a falar, ele disse, eu vou orar e Deus vai mandar chuva, e todo mundo, quem crê que Deus vai fazer chover? Todo mundo aplaudia. Ele disse, chegou o momento de nós agora orarmos e a chuva vai vir. E quem acredita que vai chover, por favor, abram agora os guarda-chuvas. Ninguém levou guarda-chuva. Porque ninguém acreditou que ia chover. As pessoas não se preparam, querem a chuva, mas não se preparam para receber a chuva, ou para não se molhar quando a chuva vier. Então, sempre, amados, se preparar é uma demonstração de fé. Por que eu me preparo? Porque eu creio. Amados, nós temos que nos preparar. Se nós cremos no crescimento da nossa igreja, nós temos que preparar mais bancos, mais acomodações ou ampliação da nossa igreja. Se nós cremos que Deus vai mandar mais vidas, mais pessoas, nós temos que nos preparar antes, ou seja, porque nós demonstramos ao Senhor, Pai, nós estamos preparados, manda o seu povo, manda os seus filhos, manda as suas filhas, porque nós estamos preparados. Lucas 14:31 diz assim, ou qual é o rei que indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele, com 20.000. Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. A Bíblia diz aqui, olha o seguinte, se um rei vai enfrentar outro rei, ele calcula, eu tenho 10.000, o outro está vindo com 20. Eu não tenho condição de enfrentar, vou fazer o seguinte, eu vou mandar alguém na frente, vou falar para ele que eu quero paz, eu não quero guerra, vamos fazer um acordo, porque eu não quero brigar com você, porque eu não tenho condições. Então a gente tem que começar, amados, a entender isso espiritualmente. Espiritualmente, nós temos que nos preparar, nós temos que entender que assim, se eu tenho um projeto, eu tenho que calcular. Eu tenho que buscar a direção de Deus, eu tenho que buscar sabedoria, eu tenho que me calçar, sabe, com tudo aquilo que eu preciso me calçar, porque quando eu estiver vivendo esse período, quando eu estiver envolvido no meio deste projeto, eu não tenho que buscar preparação nessa hora. Nessa hora, eu tenho que estar forte para as adversidades. Essa é a questão, eu quero caminhar agora para o final da mensagem falando sobre isso. Por que eu tenho que me preparar antes? Porque enquanto você estiver vivendo o seu projeto, você já vai ter que lidar com as adversidades, você já vai ter que lidar com os problemas, você vai ter que lidar com as investidas que vão vir contra você. Amados, sempre que nós nos lançamos para fazer algo, os opositores, guarda isso para o resto da sua vida, eles vêm. Os opositores, os inimigos da nossa fé, aqueles enviados do inimigo, de Satanás, vão tentar desestimular e desestabilizar você. Sabe? Olha, às vezes você está ali diante de um sonho, pode vir uma questão na sua saúde, o inimigo às vezes levanta ali um dardo, uma questão, algo acontece na tua saúde para você parar. Você tem que estar preparado.
Às vezes você está ali, no meio de um processo, acontece alguma coisa de ordem familiar, que é para você parar. O inimigo vai te intimidar, vai lançar dardos. Vocês lembram do que aconteceu com Neemias? Neemias estava diante de um grande projeto, sim ou não? O que Neemias fez? Neemias foi lá e falou assim, eu vou fazer, vou ir para lá, vou começar a fazer e vou me ajeitando no meio do caminho. Foi isso? Não. O que Neemias fez? Neemias foi, ele era copeiro do rei naquela época, né? Diz a palavra. Ele estava ali, o rei notou, falou, o que está acontecendo com a tua alma? Você está triste? Ele diz, olha rei, minha cidade está toda arrebentada. E o rei disse, o que você está me pedindo? O que você quer, Neemias? Ele diz, se eu achar mercê diante do rei, né? Merecimento, quero dizer o seguinte, eu gostaria de reconstruir. O que você precisa? Aí ele disse, eu preciso de madeira, eu preciso de carta para passar pelos governadores, pela terra deles, eu preciso de ferramenta. Ele disse tudo o que ele precisava. Ele diz, vai lá, quanto tempo você precisa? Ele deu mais ou menos um certo prazo. Ou seja, ele preparou tudo antes. Por quê? Que você tem que se preparar antes? Porque você já vai ter que lidar com outras adversidades. E se você já nem se preparou, ou seja, você não está nem preparado para aquilo, quando vem as outras adversidades, você não vai aguentar. Vocês conseguem entender por que algumas coisas acontecem? Porque a gente sempre está, é mania do brasileiro, não sei, quer chegar de qualquer jeito, a gente não se prepara antes, a gente vai lá e quer fazer e acontecer, quer empurrar com a barriga, chega por último, quer sentar na janela. O mal do brasileiro é achar que assim, sempre parece que vai dar um jeito. Amados, temos que parar com isso, o povo de Deus não pode viver assim. Não, vamos lá, vai dar um jeito, qualquer coisa dá um jeito. Amado, dar um jeito é coisa de quem não está preparado. Não, a gente vai lá, a gente dá um gambiarra lá, não sei o que lá, o importante é que deu certo. Não! O importante não é se deu certo. O importante é se houve uma preparação para que aquilo não seja motivo de vergonha, para que aquilo não seja motivo de escárnio, para que aquilo não seja motivo de comentário. Porque não é apenas chegar, é como chega. Não é apenas vencer, é como vence. Eu me recordo uma vez, isso não sai da minha cabeça. Eu estava assistindo, foi a vez que eu falei, eu nunca mais assisto Fórmula 1 na minha vida. Eu era apaixonado pelo Ayrton Senna do Brasil, eu era moleque. Um desses famosos que morreu, que eu mais chorei foi o Ayrton Senna. Eu era garoto, tinha 18 anos, 18, 19 anos quando ele faleceu. Eu acordava de domingo para ver o Senna correndo. E aí passou, e muitos anos depois do Senna, eu voltei a assistir Fórmula 1. Um dia eu estava assistindo a Fórmula 1 e uma corrida impressionante, não sei o que lá. E de repente, dois pilotos, um brasileiro. E ele estava, vencendo, e aquela alegria, aquela empolgação, de repente, ele começou a deixar, e o narrador disse, ele ouviu no rádio, ele vai deixar o outro passar. Eu disse, não pode, ele vai deixar, ele não sei o que lá de equipe. E daqui a pouco, ele, na linha de chegada, ele dá uma freada, o outro passa, e fica todo feliz, e soma os pontos, e foi campeão naquele ano. Eu nunca mais assisti Fórmula 1 na minha vida. Se você me perguntar quem corre hoje, eu não tenho o menor interesse. Porque para mim, não é vencer, é como se vence. Porque às vezes perder é mais digno do que vencer desta forma. Tem um brasileiro que recebeu uma medalha maravilhosa, que ele estava na frente de uma corrida em uma das Olimpíadas, e um homem maluco abraçou ele, um brasileiro, abraçou e não deixou ele ir. Esse homem perdeu a corrida, mas ele foi condecorado com uma das maiores medalhas que existem no mundo, e ele é reconhecido mais do que se tivesse vencido aquela prova. Então não se trata se você alcançou ou não alcançou, se trata de como você alcançou, se você estava pronto ou preparado para aquilo. Amados, nós temos que começar a desmontar da nossa cabeça que chegando lá é o que importa, que o que vale é o que todo mundo vê, o que vale é o que está na internet. Eu quero falar uma coisa para você. Será que as pessoas que são felizes no Reels, como é aquele que passa toda hora no Stories, será que as pessoas que são felizes no Reels, que são felizes no Stories, são felizes de verdade? Será que a verdadeira felicidade é essa que as pessoas demonstram na internet? Será que a verdadeira felicidade é essa, né, da fotografia? E depois da fotografia, será que essa é a verdadeira felicidade? As pessoas não se preparam. Neemias se preparou antes e ele enfrentou uma peleja muito dura. Olha só o que diz a Bíblia sobre isso, Neemias 6:1. Tendo ouvido Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio,
E o resto, porque sempre vem, amado, quando você está num projeto, sempre vem dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sanbalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontramo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Neemias estava preparado espiritualmente, mentalmente para tudo aquilo. Enviei-lhes mensageiros a dizer: estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco. Neemias falou: gente, não posso ir, estou ocupado, não tenho tempo para perder. Ele estava focado. 4 vezes me enviaram o mesmo pedido. Eu, porém, lhes dei a mesma resposta. Agora, olha a estratégia do inimigo, intimidador. Então, Sanbalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta, do teor seguinte: entre agentes, ou seja, rola em boca pequena, na comunidade da fofoca, se ouviu, onde é que eu estou aqui? Se ouviu, e Gesem diz, Gesem era um homem de muita credibilidade, e Gesem diz que tu e os judeus, credibilidade zero, tu e os judeus, intentais, olha, revoltar-vos, por isso, reedificas o muro, e segundo se diz, queres ser o rei deles. Ele ficou perturbando, chegou uma hora que ele falou: ó, rola em boca pequena aí, que você está fazendo isso daí, que é porque você quer ser rei. Já disseram até que você chamou um profeta para começar a falar para o povo que foi Deus que falou que você vai ser rei. Ó, eles tentaram desestabilizar emocionalmente a Neemias, porque eles pensaram o seguinte: a hora que ele ouvir isso, ele vai vir se justificar, vai dizer que não, ele vai querer se justificar. Sabe o que Neemias fez? Ele estava preparado. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tu, do teu coração, é que está inventando, é que inventais. E puseste profetas para falarem a teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei em Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Eles tentaram de todas as formas pressionar. O que eu quero que você entenda: se você não estiver muito preparado mentalmente, espiritualmente, você não vai vencer. Sabe qual é hoje o motivo do fracasso de muitos cristãos? Eu queria falar isso com temor e tremor, porque foi o que Deus falou no meu coração. É a falta de preparação. Qualquer coisa nos desestabiliza. Qualquer coisa desestabiliza você, porque a gente vai lidar com um monte de gente aí despreparada, ou pior, gente, sabe, usada pelo diabo. Sabe onde está hoje o maior nível de despreparação das pessoas? Desculpa o que eu vou falar, não vai ficar chateado, não vai embora da igreja. Dentro da igreja evangélica. Você sabe que hoje a maioria dos líderes não são preparados para liderar nada. Hoje a gente vê dentro da obra de Deus um monte de líder que é arrogante, prepotente, soberbo, acha que é o dono da verdade, acha que é dono da igreja, acha que é dono do povo, acha que é o suprassumo da grandeza. Não é nada, está equivocado, mas pensa assim. Sabe que hoje há muita despreparação na hora de aconselhar alguém, na hora de lidar com um problema dentro da igreja, há muita vaidade, há muito orgulho, há muita soberba. E por contrapartida, muitas pessoas estão despreparadas também. As pessoas estão vivendo uma despreparação, e aí a gente começa a ver, entenda pelo Espírito, uma decadência, sabe, às vezes ministerial, espiritual, familiar, em todos os aspectos na vida das pessoas. Se nós não nos prepararmos para a guerra, nós não vamos vencer. O inimigo vem preparado, como veio Sanbalate, Tobias e Gesem o arábio. Eles vieram articulando, armando, falando. Amados, se qualquer palavra desmontar você, significa que você não se preparou espiritualmente, mentalmente, para lidar com as adversidades. Quando
alguém vier, seja na internet, seja em qualquer lugar, amado, vai falar mal de você, vai falar pelas costas, vai fazer e vai acontecer, não se abale, não se intimide, continue fazendo o que Deus te colocou para fazer. Porque tem gente que fala, vou largar tudo, vou abandonar, quero saber de mais nada, me frustrei, me decepcionei, vou abrir mão. Você não está preparado, você não se preparou para estar onde você está. Mas nós não podemos, porque a pressão vai vir. Satanás é astuto e vai levantar pessoas para invalidar você, para de alguma forma roubar o teu sonho. Eu já falei isso aqui, há diversos ladrões de sonhos. Há diversas adversidades que vêm, se contrapõem contra nós para roubar os nossos sonhos. São os dardos inflamados que o inimigo manda para desestruturar você mentalmente. Esteja preparado para a guerra. Diga, eu vou me preparar. Diga, eu estou me preparando para vencer. Mas nós temos que nos preparar para combater o bom combate. Nós temos que nos preparar, sabe, para poder darmos ali a razão da nossa fé. Quando alguém perguntar, quando se levantar uma coisa contra você, não é para você dizer, minha vida acabou, minha vida é uma droga, eu não valho nada. Não, você vai dizer assim, olha, eu vou lutar com as armas de Deus até o fim. Quem começou a boa obra na minha vida, vai levar até o fim. Eu não vou abrir mão, eu não vou desistir. Eu em todas as coisas sou muito mais que vencedor. Sou muito mais que vencedor em Cristo Jesus. Se você estiver cansado, sobrecarregado, lança sobre Ele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Se você está sem força para lutar, coloca o teu joelho no chão e luta a sua guerra, às vezes com um gemido inexprimível. Porque às vezes você não precisa ter força para orar, não. Você precisa apenas ter um gemido que Deus vai entender o que está passando com você. Há momentos na vida que nós não vamos ter resistência física, tamanha a opressão que virá contra você, mas você precisa ter a resistência de Deus, sabendo que maior é o que está na tua vida do que aquele que está nesse mundo. E aí, meu irmão, você vai vencer qualquer peleja, vai vencer qualquer batalha, vai vencer qualquer guerra. Nós temos que levantar esta bandeira, amados. Sabe, nós temos que ter um pilar, e eu quero, nesses 4 minutos que eu tenho, encerrar falando sobre isso, o pilar de lutar, sabe, de nos prepararmos para as lutas. Esse pilar é fundamental. Um dos homens que eu tenho o maior carinho, o maior respeito na Bíblia Sagrada é Davi, porque Davi foi preparado, foi forjado no fogo para ser rei. Eu quero dizer uma coisa para você que está aqui, para quem está me assistindo pela internet. As suas lutas são apenas uma forja, uma preparação que Deus permite na sua vida para que você possa chegar aonde Ele quer que você esteja. Às vezes você não imagina que essa luta que você está tendo que vai promover você. Tem gente aqui que não imagina que foram as lutas que você enfrentou lá atrás que foi um pilar para que hoje você pudesse estar de pé. Amados, as maiores, entenda pelo Espírito que eu vou dizer, as maiores investidas do inimigo, as maiores situações que se levantaram contra a sua vida, as maiores traições, os maiores enganos, as maiores guerras que fizeram contra você, os maiores problemas que você enfrentou, eu quero lhe assegurar hoje, em nome de Jesus, foi apenas uma preparação para que você pudesse vencer a vitória que Deus tem preparado para você. Às vezes nós estamos enfrentando uma luta e nós achamos que aquilo veio para nos destruir. Eu quero te dizer, toda guerra que você lutou foi uma preparação antecipada para que você pudesse reinar em vida através de Jesus Cristo. Se você pegar o que aconteceu com Davi, foi exatamente isso que eu estou te falando. Davi foi preparado enquanto cuidava das ovelhas. Davi foi preparado quando teve que enfrentar um leão e posteriormente um urso. Davi foi preparado quando ele teve que lidar com Golias. Davi foi preparado quando ele teve que viver debaixo dos ciúmes, da cólera, da raiva e dos ciúmes de Saul. Ele estava sendo preparado, enquanto ele fugia, ele estava sendo preparado. Porque quando Davi se assentou no trono, Davi já tinha o status de rei, porque tudo que um rei precisava passar, Davi passou. Eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã.
Existem muitas pessoas que querem ter o status de rei. Existem muitas pessoas que querem ter o status da grandeza. Existem muitas pessoas que querem ter o status de ter vencido e ter alcançado a coroa, mas não querem ter o status de ter passado por todos os processos. O processo é fundamental, porque é ele que vai te fazer, ele que vai te manter no trono. E eu perguntei isso para Deus, e o Senhor me lembrava, me fez recordar, quem foi o primeiro rei de Israel? O primeiro rei de Israel, as credenciais dele, fala do seu aspecto físico. As primeiras credenciais do primeiro rei de Israel, fala do seu tamanho, seus belos olhos, seu cabelo. As credenciais dele falam da sua beleza, fala da família, do berço, mas não fala as guerras que ele lutou, não fala as adversidades que ele enfrentou. Ele se tornou rei. Ele não terminou os seus dias como rei, porque antes dele morrer, Deus já havia colocado um rei no lugar dele. Moralmente, o reinado de Saul caiu quando ele foi consultar aqueles cartomantes. Ali ele caiu moralmente diante de Deus. Quando ele não esperou o profeta, ali ele sucumbiu diante do Senhor. Mas Davi não. Davi até caiu no meio do percurso, mas Davi terminou rei, honrado, farto de velhice, ao ponto de dizer: fui velho, fui jovem, desculpem, hoje sou velho, mas jamais vi um justo desamparado, nem a descendência de um justo a mendigar o pão. Davi foi forjado. Essa é a diferença que eu quero que você entenda. A luta, a adversidade, o problema, tudo que você está enfrentando, isso não é para te destruir, é para te preparar. Porque Deus sabe como prepara cada guerreiro para a batalha. Deus sabe como prepara cada guerreiro para o dia da guerra. Deus sabe como prepara cada um de nós para aquilo que nós um dia vamos enfrentar na vida. Deus sabe o que você vai passar, porque Ele é o mesmo ontem, hoje o será para sempre. Ele é onisciente, Ele tem a ciência de tudo, o único que tem. E Ele sabe o que você vai passar. Por isso, no dia que se chama hoje, Ele está te preparando para o dia da tua vitória. Porque Deus não quer que quando você chegue diante da bênção, da vitória, do trono, da oportunidade, você não esteja preparado. Eu queria pedir para você 1 minuto para falar isso, porque quando Deus falou isso ao meu coração foi muito forte. Eu me recordei quando um dia eu numa oração muito jovem, garoto, com 20 anos, eu falei para Deus que eu preferia não ter nascido, que eu preferia morrer. Porque eu estava passando um momento muito difícil da minha vida, eu havia perdido tudo, minha mãe estava no hospital entre a vida e a morte, por uma ligação que fizeram me ameaçando, me cobrando, porque eu estava endividado, eu estava arrebentado, eu tinha causado um estrago por conta de uma sociedade que eu tive, por falta de preparo. E eu pedi para Deus a morte. E um dia, trabalhando num lugar em que eu cromava troféu, e eu pegava aquelas peças e colocava num ácido, e aquele ácido eu inalava, eu espirrava sangue. Eu olhei para aquilo, minha mão toda comida, sem dignidade nenhuma no meu coração. Eu disse para Deus: me leva. Eu tenho vontade de acabar com tudo, queria morrer, não queria estar vivendo isso aqui. Que vida é essa? Que é isso? E eu fiz uma pergunta para Deus que Ele me respondeu quase 20 anos depois. Eu quero te falar qual pergunta foi essa. Eu perguntei para Deus por que Ele estava fazendo aquilo comigo. Eu perguntei para Deus por que Ele estava fazendo aquilo comigo. Eu falei para Deus que eu só queria viver. Eu só queria poder viver uma vida normal, uma vida comum. Por que Ele estava fazendo aquilo comigo? Se
se eu ia na igreja, se eu tinha meus amigos na igreja. Eu perguntei para Deus por que Ele estava fazendo aquilo comigo. Sabe o que Deus me respondeu? Nada. E Deus me deixou por quase 20 anos sem resposta. Um dia, na João Batista Leal, número 256, eu estava dentro do meu gabinete, entrou uma família, e eles começaram a contar a história deles para mim. Eles começaram a contar a história e a esposa disse: eu sei que o irmão não vai entender isso, porque é uma outra realidade que você vive. E naquele momento, depois de 20 anos, Deus me respondeu, ou quase 20 anos, Deus me disse assim: conta para ela. Conta para ela o que você passou. E naquele momento eu disse: obrigado, Deus, por me responder tantos anos depois. Por que o Senhor permitiu que eu chegasse naquele ponto? E ali dentro daquele gabinete, enquanto eu falava, eu entendi porque eu tinha passado por tudo aquilo. Quero dizer uma coisa para vocês, com toda humildade, temor e tremor do meu coração. Eu não poderia estar aqui hoje se eu não tivesse passado pelo que eu passei. Eu não poderia estar aqui hoje falando para você se eu não tivesse enfrentado as dificuldades, as adversidades, a fome, a vergonha, a humilhação que eu já enfrentei na minha vida. E se hoje eu estou de pé, não é porque é mérito meu, não. Porque há 20 e tantos anos atrás eu queria era ter morrido. Eu não queria viver, eu queria era ter morrido. Foi porque Deus não permitiu. Eu não entendia o porquê. Deus me fez entender muito tempo depois. Quero te dizer hoje, em nome de Jesus, não queira entender o que você está passando. Saiba apenas que Deus está te preparando para algo muito maior, para algo muito melhor do que você imagina. Porque um dos pilares fundamentais na construção de uma vida vitoriosa se chama humildade. E em Colossenses 3,12 eu encerro, diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. Não há vida vitoriosa se não houver humildade. E eu aprendi que a humildade, às vezes, ela vai ter que ser forjada em nós. Deus me forjou. Deus me forjou. Deus tem forjado você. Porque a Bíblia diz em Provérbios 21:31 que o cavalo prepara-se para o dia da batalha. A gente prepara o cavalo, a gente se prepara, mas a vitória vem do Senhor. Quem vai te dar a vitória, meu irmão, minha irmã, é Deus. É Deus. Eu quero te dizer uma coisa: quem te prepara também é Deus. Nós nos preparamos com o natural, fazemos a nossa parte, buscamos conhecimento, buscamos estar aos pés do Senhor. Mas a verdadeira preparação é a sua história de vida. São as vitórias que você já teve, porque você aprende com a vitória, mas também são as dificuldades que você enfrenta. Eu acredito que Neemias deve ter sido muito traído enquanto copeiro do rei. Eu imagino que muita gente tentou tirar Neemias do posto que ele estava. Eu acredito que muitas vezes alguém tentou contra o próprio Neemias, tentando tirar a credibilidade dele. Quando Neemias enfrentou Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, ele estava pronto. Quando Davi enfrentou a vaidade de muitos que estavam ao seu lado, da própria família, ele estava acostumado. Quando ele enfrentou a traição da sua própria família, do seu próprio filho, que tentou tomar-lhe o reino à força, ele já estava acostumado. Quando Davi teve que fugir e deixar tudo, ir embora com medo, sendo rei, ele sabia fugir, porque ele já estava acostumado.
ele foi preparado para todos os momentos da vida antes. Eu quero te dizer que a sua vida é uma preparação. Eu queria orar com você nesse momento. Te peço mais 1 minuto para orar por você, com você, para que você agora sinta a paz do Senhor no teu coração, se você está passando por uma luta. Se alguém fez mal para você, se alguém te traiu, se alguém te enganou, perdoa. Sabe por quê? Porque veja isso como um momento de preparação. Pai, eu quero te agradecer, porque o homem não pode receber nada, coisa alguma, se do céu não lhe for dado. Salomão diz que o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas ele diz que a vitória vem do Senhor. Talvez alguém entrou aqui hoje ou está pela internet, como eu, há 20 e tantos anos atrás, quando eu disse: por que eu estou passando por isso? Porque o Senhor está fazendo isso comigo. Talvez alguém que enfrentou algo tão triste, ou vem enfrentando uma luta na saúde, talvez alguém que vem enfrentando um problema sério no casamento, na família. Talvez alguém que esteja hoje aqui dizendo: Deus, eu não sei porquê, eu estudei, eu trabalho, eu luto, eu não tenho condições hoje de comprar comida para dentro de casa. Talvez alguém hoje que quando saiu de casa diz: eu não estou aguentando mais. Ou talvez você que nem saiu e nem queria ligar hoje o YouTube para assistir esse culto, você disse: eu estou tão cansado, eu estou tão, estou com vontade de chutar o balde, eu queria desistir, eu não aguento mais. Deus te colocou conectado com esse culto para te dizer que tudo isso é apenas a preparação para Ele te colocar onde Ele vai te colocar. Para te dizer que no lugar da tua vergonha vai vir a dupla honra. Que enquanto você caminha, é uma jornada de preparação para algo maior e superior que Ele vai manifestar na sua vida. Sai daqui hoje em nome de Jesus. Nós te pedimos isso, Pai. Confirma esta palavra no coração do teu povo. Confirma esta palavra na mente e nos pensamentos do seu povo. E que hoje, Deus, ao sairmos daqui, que a tua paz esteja tomando conta de cada um de nós. Quem ficou em casa, que entenda, que receba agora esta paz. Que a paz tome conta de cada um, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.